que leva os portugueses a construírem uma fortificação em tão distante lugar? Real Forte Príncipe da Beira, Vale do Guaporé, século XVIII, é construída essa fortaleza. Para que servia essa fortaleza? Por que ela foi construída? O século XVIII é o século do ouro no Brasil e também no Vale do Guaporé. Se tem a extração do ouro, se tem a construção de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital do Mato Grosso. No século XVIII nós temos o Tratado de Madrid e no século XVIII nós temos a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Então fiquem ligados nesta aula, porque nós vamos tratar justamente dessa construção. Na tela para vocês, aula de número 4.1, eu, professor Beto Reis. Lembrando, nos siga lá, viu? Professor Beto Reis, aí estarei trabalhando com vocês esta aula sobre o Real Forte Príncipe da Beira. Olha os assuntos que nós iremos abordar. O Forte Príncipe, os projetos, deixa eu voltar aqui, os projetos de colonização do Forte Príncipe, tá? Nós iremos abordar todo esse cenário, esse contexto dentro dessa aula de hoje. Como foi que se deu essa construção? A gente começa sobre o projeto de proteção de fronteiras. Como é que se dá essa questão da fronteira? Como é que esse projeto, ele se concretiza dentro do Vale do Guaporé? Como é que esse projeto se concretiza dentro desse Vale do Guaporé? Nós temos aí as fortificações, nós temos a selva amazônica e nós tínhamos uma fronteira que ficava entre Portugal e Espanha. E aí, como é que se concretiza isso aí? Primeiro, olha aí na tela de vocês. Olhem na tela. Os conflitos europeus pela conquista ou manutenção de mercado do além-mar, principalmente na Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 7 Anos. Momento em que as competições coloniais foram então lançadas ao clímax. A Guerra dos 7 Anos que está acontecendo lá na Europa está refletindo também aqui no Vale do Guaporé. O que está acontecendo também de 1776 até 1783? O que está acontecendo também na América nessa data? Está acontecendo a independência dos Estados Unidos da América. No mesmo momento que se está construindo uma fortificação aqui, se está tendo também as lutas pela independência dos Estados Unidos da América. E Portugal? Portugal viu a necessidade de aumentar a acessível capacidade defensiva de seus domínios na América, no Brasil. Espera aí, venha cá comigo. Se os norte-americanos, eles já estão brigando pelo processo de independência, o Brasil, que era colônia de Portugal, os espanhóis também poderiam, a qualquer momento, também invadir o Brasil, terras que eles tinham conquistados através do Tratado de Madrid. Aí eles vão dizer, opa, então vamos construir fortificações que marquem a nossa presença no Vale do Guaporé e marque a fronteira do Brasil, que era colônia de Portugal neste momento, a fronteira do Brasil, Portugal, com a Espanha, que ficava do outro lado do rio Guaporé. E aí eles têm essa ideia, na tela para vocês. Como é que se dá esse processo? Uma série de medidas foi implementada para aumentar a capacidade ofensiva de Portugal na época. Primeiro, nós vamos ter em 1748 a elevação do Mato Grosso a condições de capitania. Lembrando que o Mato Grosso ele vai ser desprendido da capitania de São Paulo. Ele pertencia à capitania de São Paulo. E aí ele vai sair da capitania de São Paulo, Mato Grosso, e é criado a capitania do Mato Grosso em 1748. Lembrando, 2 anos antes do Tratado
de Madrid. 2 anos antes do Tratado de Madrid. Que o Tratado de Madrid ele se dá em 1750. Depois nós temos a criação dessa capital do Mato Grosso, que seria Vila Bela da Santíssima Trindade, criada em 1752. Ou seja, 4 anos depois da criação da capitania do Mato Grosso e 2 anos depois do Tratado de Madrid. Se não bastasse, a capital do Brasil, ela deixa de ser Salvador e passa a ser Rio de Janeiro em 1763. Olha aí, você vira aí, ó. Primeira capital do Brasil, qual era? Primeira capital do Brasil era Salvador. Só que o ouro que é descoberto no século XVIII faz com que essa atração, que a princípio era ligado à cana-de-açúcar, volte toda a sua atenção para a produção de ouro. Então eles veem a necessidade de transferir, ainda em 1763, a capital, que era Salvador, para o Rio de Janeiro. E depois, no século XX, 200 anos depois, eles vão transferir a capital aí. 300 anos depois, eles vão transferir a capital para Brasília. E eu acho que agora a capital vai ser Porto Velho. Será que Porto Velho se torna a capital do Brasil? Olha aí, uma proposta. Já que foi trazer para a Amazônia a capital do Brasil. Mas neste momento é o Rio de Janeiro a capital do Brasil. Aí nós temos um conjunto de questões acontecendo para que haja uma proteção dessa produção aurífera do Brasil. Século XVIII. Capital muda, cria-se a capitania, assina-se o Tratado de Madrid, triplica o tamanho do Brasil, de Portugal, que o Brasil pertencia a Portugal neste momento, nós ainda não éramos independentes, ainda éramos colônia de Portugal. E nós temos Vila Bela da Santíssima Trindade, aqui no Vale do Guaporé, sendo criada. Olha esse mapa aqui para vocês. Joga aqui esse mapa aqui para mim. Olha esse mapa aqui, a carta da província de Mato Grosso, tá? A carta da província de Mato Grosso aqui sendo criada, uma nova província do Mato Grosso. Muito legal trabalhar esses mapas aqui. Esses mapas. O professor Lorismar, quando trabalhou a pesquisa dele sobre o Forte Príncipe da Beira, ele trabalhou muito sobre cartas do século XVIII. E aqui eu trago cartas do século XVIII. Na minha pesquisa também, eu trabalhei em cartas do século XVIII, que falam sobre os povos nativos, ali do Vale do Guaporé. Então, nós temos aqui essa criação dessa nova capitania. E onde hoje é Rondônia, pertencia a princípio à capitania de São Paulo. Aqui onde é Porto Velho, vai pertencer à capitania do Amazonas no século XIX. E no século XVIII, nós iríamos pertencer à capitania do Mato Grosso. Ok? Estão entendido sobre essa questão? Na tela para vocês. Olha aí, ó. Carta da província do Mato Grosso. E parte das confrontantes estados limítrofes, quem fazia limite com essa nova capitania do Mato Grosso que era criada. Considerando as instruções régias passadas aos governadores, instruções régias significa o rei mandando instrução. Ele passou instruções para os governadores, capitães gerais e vice-reis. Encontrava-se referência ao sistema fundamental que hoje forma o governo político-militar civil de toda a América Portuguesa, aplicada a cada uma das capitanias daquele continente, segundo a situação de cada uma delas, estabelecido por quem? Pelo grande organizador de Portugal, chamado Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, então,
É ele que define essa política que irá acontecer nas Américas. É o Marquês de Pombal que expulsa os jesuítas, é o Marquês de Pombal que proíbe a escravidão dos povos indígenas. O Marquês de Pombal, apesar de ele não ter pisado aqui no Brasil, ele tem a sua política, chega até o Brasil muito forte, bem forte. Tanto é que o Marquês de Pombal, aí o Tratado de Madrid, ele vai ser articulado em 1750, somente daria razão aos sertanistas. Quem eram os sertanistas? Os bandeirantes, representando um grande passo para a consolidação, embora ainda não definitiva, dos limites territoriais do Estado brasileiro. Porque os sertanistas estão entrando e eles estão ocupando essa região. Tanto é que o Utposidets vão utilizar o princípio Utposidets. Quem ocupa é dono. Como é que se dá essa construção? O professor Lorismar, ele trabalha o processo de construção de 1775, que ele disse que houve as primeiras movimentações, mas a pedra fundamental ela é de 1776, tá? Quando começa efetivamente a construir. E aqui nós estamos vendo, nessa pintura, dois contextos. Essa pintura é de 2019, do Cristiano Carbone, essa pintura aqui, e ele pinta tanto o forte quanto a comunidade quilombola. Essa pintura eu gosto muito dela porque ela representa a comunidade quilombola do Forte Príncipe da Beira, que é um tanto esquecida, as pessoas às vezes vão visitar o forte e acham que o forte é só essa fortaleza e esquece que aqui tem uma comunidade altamente organizada, inclusive a líder quilombola daí do Forte Príncipe é uma mulher muito guerreira que substituiu o meu amigo Elvis e hoje ela luta pela organização dessa comunidade. O Elvis era um grande pesquisador, era membro quilombola e pesquisador do Forte. O processo de construção das fortalezas iniciaram no século XVI. Teria sua consolidação a oeste da capitania do Mato Grosso no século XVIII, 200 anos aqui de construção de fortaleza. E a consolidação ela se dá justamente quando eles constroem o Real Forte Príncipe da Beira. A função de proteger, guardar e manter a segurança do território conquistado pela coroa portuguesa. A soberania e o respeito de Portugal impõe que neste lugar se erga um forte, e isso é obra de serviço dos homens del rei, do nosso Senhor como tal. Por mais duro, por mais difícil e por mais trabalho que isso dê, é serviço de Portugal e tem que cumprir. Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, junho de 1776, ano que se começa efetivamente a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Olha aí a maquete do forte. Professor, por que é chamado Real Forte Príncipe da Beira? O filho de Dom João, que já era nascido, ele era o herdeiro da coroa portuguesa, Dom José. E ele era chamado de Príncipe da Beira. Ele tinha um título como Príncipe da Beira. E o Forte Príncipe, quando ele é construído, ele faz essa homenagem ao Príncipe da Beira. Só que esse não tem vida duradoura, morre, e quem vai se tornar herdeiro da coroa portuguesa vai ser Dom João. Dom João, que depois se transforma aqui no Brasil, com a vida da família real,
em Dom João VI, herdeiro da coroa portuguesa e rei de Portugal. Mas isso eu conto ano que vem, lá no segundo ano para vocês, tá bom? Na tela para vocês. Olha aí, ó. Daí a maquete de como era dentro do Forte Príncipe da Beira, antes de todas as casas virarem ruínas. As prisões, a administração, a igreja. Cada uma dessas casas tinha uma função dentro do Forte Príncipe da Beira. A base de construção do Forte do Príncipe da Beira são a mesma aplicada ao Forte de Macapá. O Forte de Macapá é o primo irmão do Forte Príncipe da Beira, subscrito por Henrique Galúcio, e de uma semelhança visível. O Real Forte Príncipe da Beira parece imitar o modelo da Fortaleza de Macapá. Será que o Forte Príncipe da Beira parece com o de Macapá? Será? O que vocês acham? Será que o Forte Príncipe da Beira parece com o de Macapá? É igualzinho de Macapá, só que o Forte de Macapá está muito melhor conservado e o Forte de Macapá é menor que o Forte Príncipe da Beira. Mas é o mesmo estilo Valbran, que utilizava esses estilos pontudos para fazer ataque tanto por aqui, quanto pelo outro lado. As canhoneiras, elas tinham visão para todos os lados. O sistema Valbran de construção, utilizado lá na Idade Média, depois vai ser Valbran, que era um francês, ele vai desenvolver esse sistema de artilharia, de proteção, e aí ele vai ser utilizado aqui. Mas é muito parecido. A Fortaleza de São José de Macapá, ela é inaugurada em 1782, um ano antes do Forte Príncipe da Beira. Elas são basicamente no mesmo período, eles vão pegar a mesma planta, o mesmo estilo e vão construir fortaleza tanto lá em Macapá quanto aqui no Mato Grosso. No Mato Grosso. Lembrando que Macapá não existia Macapá. Existia a Capitania do Grão-Pará. Toda aquela região, o Amazonas, Macapá, Roraima, faziam parte da Capitania do Grão-Pará. E ele é construído aqui. Olha aí, ó. Na tela para vocês verem melhor. Olha aí. Percebam vocês. O rio está lá. Olha o mesmo estilo do Forte Príncipe da Beira. Mesmo estilo. Mesmo estilo do Forte Príncipe da Beira. Ó, Macapá, Forte Príncipe. Aqui, ó. Forte Príncipe. Cadê? Deixa eu ver aqui outra foto. Aí, ó. Forte Príncipe, pintado aí pelas ruínas. Percebam vocês que ele é o mesmo modelo do de Macapá. Pessoal, só um detalhe para vocês. Isso daqui é o rio Amazonas, tá? Que parece um mar. Você quase não enxerga o outro lado da margem. É o rio Amazonas. Eu fiquei apaixonado por essa orla de Macapá. Eu fui nesse forte e daqui venta, é muito gostoso. Você está aqui em cima, olhando para o rio Amazonas, próximo de onde ele vai desaguar ao Oceano Atlântico. Existem navios pesados ali naquela região. Olha aí, ó, os preparativos para a construção da fortaleza se deram em 19 de abril de 1775. Preparativos, tá? Após um ano foi lançada a pedra fundamental. Então, a pedra fundamental do forte ela é lançada em 1776 por quem? Por Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, erguendo a margem do rio Guaporé. Olha aí o Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Por isso que Mato Grosso tem uma cidade chamada Cáceres, em homenagem a ele. Governador aí. Governador do Mato Grosso. O forte foi concluído em agosto de 1783. Então ele é
de 1776 a 1783, mesmo ano da independência dos Estados Unidos da América. Sendo o seu primeiro comandante o capitão de dragões José de Melo da Silva Vilhena. Primeiro capitão de dragão, o José de Melo da Silva Vilhena, mas não é Vilhena, não é homenagem a ele não, tá? Não vai confundir não. Vilhena vai ser homenagem ao professor do Marechal Rondon, que vai nascer bem depois disso aí. E o José de Melo da Silva Vilhena, ele estava exilado no Mato Grosso, aqui era um exílio, era um castigo, e ocupou o forte com a guarnição do Fortim de Conceição. Porque já existia o Fortim de Conceição, a enchente vai, destrói o Fortim de Conceição, e eles constroem o Real Forte Príncipe da Beira para substituir o Forte Conceição. Aqui é uma expedição que chega no início do século XX e descobre, daí internamente dentro do forte, o forte já tomado pela floresta. As paredes já estavam em pé, mas não vão aguentar por muito tempo. Aí canhoneiras sendo levadas do forte, já no século XX, elas sendo retiradas do forte, essa canhoneira. Foto colorizada aí para mostrar que há um colorido na foto. Na realidade, eles mancharam aqui de verde algumas, daqui não está colorido igual as fotos do Luiz Claro, não. Mancharam de verde para parecer seu olho lhe trai, parece que a foto está colorida, né? Mas ela é uma foto preta e branca, que tirando a canhoneira do forte. Quem é a mão de obra que construiu o forte? Eu costumo dizer, vem cá comigo, eu costumo dizer que a gente olha o forte, aquelas pedras, elas não se colocaram ali por elas mesmas. Os portugueses que vinham para o Brasil, eles não tinham o costume de trabalhar no pesado, até porque o trabalho era considerado uma desonra. E quem realmente trabalhava? Quem trabalhava era o pobre explorado, era o indígena escravizado, era o africano que foi escravizado, trazido de sua terra escravizado no Brasil. O português ele tinha a missão de mandar esses escravizados trabalharem, como se o trabalho fosse uma desonra. E eles não pegavam no pesado. Hoje, no Brasil, quem é milionário, vocês acham que quem é milionário trabalha? Não, eles ficam no mercado financeiro, pegando o dinheiro deles e aplicando aí para fazer juros do dinheiro, fazendo dinheiro. Eu tinha um amigo que dizia, Beto, dinheiro faz dinheiro, Beto. Mas essas pessoas em si, elas não trabalham. A preocupação delas é saber se a bolsa que elas aplicaram vai dar lucro ou não vai dar lucro. Aí elas ficam especulando no mercado financeiro. E o trabalhador mesmo é quem pega no pesado. Naquele momento, o trabalhador era o escravizado. Quem foram esses escravizados que construíram o forte? Foram os mesmos que construíram Vila Bela da Santíssima Trindade? Eram os mesmos que estavam explorando ouro no Vale do Guaporé? Quantos escravizados, mais ou menos, foram utilizados para construir o Forte Príncipe da Beira? Vamos ver tudo isso aí agora, na tela para vocês. A construção do Forte Príncipe da Beira utilizou uma mão de obra diversificada, incluindo brancos, indígenas e escravizados. Esses brancos eram a mão de obra especializada. Os indígenas que viviam ali no Vale do Guaporé vão ser pegos como escravizados, como remeiros. Eles eram utilizados para remar canoa. E os escravizados africanos que foram trazidos daqui. Mais de 1.000 escravizados foram trazidos de diversas capitanias para a construção do forte. E a coroa portuguesa também recrutou brancos especializados para a construção. Mas a capitania do Grão-Pará vai mandar escravizados, a capitania do Mato Grosso manda escravizados, a capitania de Minas Gerais vem alguns escravizados que não estavam trabalhando no ouro. E mais de 1.000 vão ser utilizados para
construção do forte. É por isso que eu questiono, como é que dá para você visitar o Forte Príncipe da Beira e achar que é só essa pedra, sem pensar nas pessoas que construíram esse forte, na comunidade que fica ao redor do forte, que são descendentes dessas pessoas que construíram. Então, professores, quando foram fazer um projeto para visitar o forte, vamos ter um pouquinho mais de atenção sobre essas pessoas que moram ao lado do forte. Essas pessoas que sofrem. Esse ano, a festa do Divino aconteceu lá no Forte Príncipe da Beira. Foi linda a festa do Divino. Eu não pude estar lá, mas eu recebi muita filmagem, fotografia de lá, das pessoas que estavam lá. Tive na festa do Divino lá em Rolim de Moura do Guaporé. Lembra, pessoal de Rolim de Moura, quando eu estive aí na festa do Divino aí na comunidade? Foi linda a festa da comunidade do Divino. Pude cozinhar, foi muito bacana, pude interagir com a comunidade ali. Que nós temos aí em Rolim de Moura uma comunidade pluriétnica. Nós temos indígenas, nós temos quilombolas, nós temos agricultores, nós temos ribeirinhos, nós temos pessoas, nós temos donos de pousada, nós temos uma variante de pessoas que moram aí em Rolim de Moura do Guaporé, que fica aqui no rio Mequens, um dos afluentes do rio Guaporé. Próximo de Costa Marques, porque o forte ele fica no município de Costa Marques. Costa Marques agora saiu do Festival de Praia de Curralinho, lá em Costa Marques também, que é um festival maravilhoso. Costa Marques, que tem as pedras talhadas, os petroglifos tão emblemáticos, pré-históricos. Muito legal. Rondônia é cheia de história. A história das machadinhas que são achadas. De vez em quando alguém me manda uma foto de uma machadinha que foi achada. Mas na tela para vocês que nós temos muito assunto ainda pela frente. E o tempo está passando. A mão de obra especializada já era um problema sério naquela época. Mais de 200 pedreiros, carpinteiros e artífices trabalharam nessa obra e foram trazidos do Rio de Janeiro e de Belém. Olha, foram trazidos da capital do Brasil e foram trazidos da capitania de Belém. Lá da capitania da capitania do Grão-Pará, que tinha capital como Belém. E essas pessoas, elas eram carpinteiros, elas faziam os telhados, tinha um forno lá do lado do forte, onde lá mesmo se produzia a telha do forte. E o engenheiro responsável pela obra foi o Domingos Sambucetti. Só que o Domingos Sambucetti, ele falece, pesquisa do professor Lorismar, ele mostra que o Sambucetti ele falece no próprio Forte Príncipe da Beira. E ele vai ser substituído pelo capitão de dragão, o engenheiro Ricardo de Franco de Almeida e Serra, que vai substituir Sambucetti. Aqui a foto de Sambucetti para vocês. Agora eu trago para vocês algumas curiosidades do forte. Olha aí o professor Lorismar lá. Ah, tá vendo essa ruína aqui? Isso aí é a ruína do forte de Nossa Senhora da Conceição, que a enchente levou. Parte já foi desbarrancada, já caiu no rio, mas ainda tem algumas ruínas do Forte de Conceição. Lá próximo do Forte Príncipe da Beira também tem uma região que eles chamam de labirinto. Lá próximo nós temos aqui, além de Conceição, nós temos uma região de labirinto. Aqui eu estou fazendo a fotografia, esse pedral, ele fica bem em frente do Forte Príncipe da Beira. Aqui o projeto Redação Turística, onde nós levamos mais de 500 pessoas, alunos e professores, para o Forte Príncipe da Beira. Projeto que nós apoiamos, a CETU, era convênio CETU e SEDUC, e eu e o professor Lorismar, nós guiamos esses alunos e professores em visitas guiadas dentro do Forte Príncipe da Beira, juntamente com o Santiago, o Elvis, o
e o irmão do Santiago, que eu esqueci o nome dele agora, que estavam lá no Forte também fazendo esse guia. Santiago foi nosso aluno da mediação tecnológica e hoje ele é guia do Forte Príncipe da Beira. E aí nós temos esse patrimônio. A primeira vez que eu tive no Forte Príncipe da Beira foi em 1997, quando eu comecei o projeto de educação patrimonial, com escolas de Rolim de Moura, uma escola de Rolim de Moura. Esteve comigo no Forte Príncipe da Beira. E aqui nós levamos 2 alunos de cada município do estado de Rondônia que venceram a redação turística. A aluna que venceu a redação turística, que ficou em primeiro lugar, era uma aluna de Buritis, e ela se tornou vereadora depois que ela saiu da escola, estudava na escola rural e se torna vereadora em Buritis. E é muito legal a gente ver isso daí, a participação dos alunos, de professores, dentro desses projetos de educação patrimonial. A SEDUC lançou agora o projeto de educação patrimonial e algumas escolas foram contempladas e irão fazer visita a Porto Velho. Tá? Algumas escolas até da mediação tecnológica. Na tela para vocês. Muito bonita essa vista daqui. Que eu fazendo essa fotografia muito bacana ficou. O Real Forte Príncipe da Beira é um quadrado de conformidade com o sistema Valbran de praças. Já falei para vocês o que é o sistema Valbran, que utiliza principalmente as fortificações de bastiões. Ele não tem aquele que tem canhoneira para cá, canhoneira para cá, canhoneira para cá. Esses aqui são os bastiões, com 970 metros de comprimento. A muralha do forte ela tem 7,20 metros de altura. E o portal do forte ele tem 10 metros de altura. 4 baluartes armados, cada um deles com 14 canhoneiras. São 4 baluartes desse aqui, ó. Cada baluarte desse tem 14 canhoneiras. O entorno do forte existia um longo e profundo fosso, que seria aqui, ó. O entorno dele aqui, ó, aqui por fora dele. A teoria que seria que esse fosso seria cheio d'água, mas não chegaram a colocar água não. Que permitiria somente o ingresso através de uma ponte elevadiça. Essa ponte também nunca foi construída, essa ponte elevadiça. E conduzia ao monumental e único portal, cerca de 3 metros de altura, aberto na muralha norte. Em seu interior existia 14 residências, destinadas aos comandantes e demais oficiais, além da capela, armazém e depósito que tinham dentro do Forte Príncipe da Beira. A pedra necessária foram encontradas no próprio local. Outras vieram inicialmente de Belém por via fluvial através do rio Amazonas e Madeira. E posteriormente passaram a vir de Albuquerque, daí por terra até a margem do Guaporé, numa distância de 1.500 quilômetros. Longe, hein? Pedras vieram. Tinha algumas que foram tiradas do local. Começou a faltar no local, eles começaram a buscar de longe essas pedras. Essas pedras são pedras cangas lateríticas. Nós chamamos também de pedra jacaré, popularmente pedra jacaré, essas cangas lateríticas. O transporte da artilharia a ser instalada no Príncipe da Beira foi um trabalho de verdadeiramente ciclópico, onde 4 dos seus canhões, os de bronze, de calibre 24, somente foram enviados em 1825, já no início do século XIX, através do rio Tapajós, levando esse transporte 5 longos anos até seu destino. Lembrando que em 1822 o Brasil já tinha se tornado independente, já não era mais da coroa portuguesa, o Brasil já era independente. Em notificação número 644, de 6 de junho de 1950, a diretoria do IFAM, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
informou o Ministério do Exército o Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, que foi determinado a inscrição do Forte Príncipe da Beira no IPHAN como patrimônio material do Brasil. Hoje tem uma briga muito grande para o Forte Príncipe da Beira entrar como patrimônio mundial. Tá um debate aí pela Unesco. Ainda não foi aprovado, mas ele está junto com outras fortificações. O forte está localizado no estado de Rondônia, no município de Costa Marques, à margem direita do rio Guaporé, em frente ao território boliviano, distante da cidade de Guajará-Mirim, 375 quilômetros via fluvial, e distância até Manaus, sede do Comando Militar da Amazônica, em linha reta, em 1.145 quilômetros. Olha aí. E aqui, ó, aqui é onde seria o forte. Olha, tá vendo essas pedrinhas aqui, ó? Aqui foi escavada onde seria a base da ponte elevadiça que ligaria daqui até aqui, que nunca foi feita. Nunca foi feita essa ponte. Esse aí é o 6º BIS, o primeiro pelotão de fuzileiro da selva, destacado no Forte Príncipe da Beira, na cidade de Costa Marques. Esse primeiro pelotão, ele pertence ao 6º BIS de Guajará-Mirim. Ok? E para a aula de hoje eu tenho 2 materiais complementares. Um é uma poesia feita por mim. Leia O Povo e o Forte na Fronteira. Leia com atenção, com detalhe essa poesia, que ela conta um pouco sobre essa construção do que foi o forte e que o forte é hoje. E outro é o material do professor Lorismar, que está Ecoamazônia.org, está aí o endereço, o processo construtivo do Real Forte Príncipe da Beira, pelo professor Lorismar, que é pesquisador, fez o mestrado dele sobre o Forte Príncipe da Beira. Tá? Então, queridos alunos, vocês ficam com esses 2 materiais complementares, mas ele fica a mensagem para vocês. Os portugueses ocuparam a Amazônia. Além do Grão-Pará, em Belém, aqui, em Costa Marques, no Forte Príncipe da Beira, foi outra região dada total atenção para esse processo de ocupação da Amazônia. Essa região, que hoje é Rondônia, já pertenceu parte dela ao Grão-Pará, já pertenceu parte dela à capitania de São Paulo, depois fomos capitania do Mato Grosso, parte dela capitania do Amazonas, já fomos território federal do Guaporé, território federal de Rondônia, e hoje nós nos fortalecemos como sendo o estado de Rondônia, um dos estados mais promissores da região norte. Até a próxima aula.